Está intensa, né? Assim, acho que muitas notícias, mercado ainda reagindo, a gente olhando ali para toda essa volatilidade causada ali nos juros longos, principalmente em relação à questão do fiscal. Essas falas de Roberto Campos Neto, até já quero começar com esse assunto contigo, tentando entender ali como você interpreta essas falas ali do presidente do Banco Central. Ele libera ali talvez esse guidance dado, né, em relação a um corte de 0,5 ponto agora da Selic em maio? Campos Neto é técnico e talvez o melhor presidente do Banco Central da história do Brasil e atualmente o melhor do mundo. Muito competente, muito capaz e focado. O que aconteceu? Campos Neto deixou claro que não tem forward guidance e não abriu mão de mostrar 4 caminhos alternativos, inclusive um aumento da taxa de juros. Quando nós abrimos mão da âncora fiscal, né, para a política econômica funcionar, você tem que ter uma atividade conjunta, né, concatenada entre o lado fiscal, que tem a ver com o governo, e com o lado monetário, que tem a ver com o BC. O Brasil abriu mão da sua âncora fiscal. E essa âncora fiscal não tem impactado positivamente o Brasil desde a PEC dos precatórios. Então não é de hoje que nós vivemos num limbo fiscal, e esse limbo fiscal sempre pende para o lado de maior gasto, o que faz com que a autoridade monetária não possa entrar num processo de corte agressivo de taxa de juros, mesmo estando próximo dos 14% quando a gente começou. A gente já chegou à taxa atual e existe essa perspectiva de saída dos 10,75. Mas essa saída dos 10,75, eu venho avisando há muito tempo que nunca vi taxa de juros no Brasil no ciclo terminal abaixo de 10% por causa desse... Eu digo, esse descontrole fiscal e essa fúria do governo em gastar. Então, o que acontece? Isso impede com que o BC tenha a possibilidade de contar para o mercado mais ou menos o que ele vai fazer, que é o famoso forward guidance. No momento atual, né, nós vamos voltar um passo atrás. Recentemente, há um mês atrás, o BC parou de dar um forward guidance que a gente dizia no plural, né? De relações de várias reuniões do BC para o futuro e passou a focar no imediato, que seria a próxima, que ocorrerá em maio. Já ontem, né, nos Estados Unidos, o presidente do Banco Central deixou de dar o forward guidance, inclusive, para a próxima reunião e deixou aberto a possibilidade de não mexer na taxa de juros, que eu acho que seria bastante saudável, fazer um freio de arrumação, ou fazer um corte menor de 0,25 ao invés daquilo que havia sido contratado ou entendido contratado pelo mercado de 0,5%. E isso fica muito claro que as expectativas, principalmente de formação de expectativa de inflação, estão desancoradas, sempre estiveram desancoradas acima dos 3%. Nesse ano, 2025 e 2026, isso faz com que o Banco Central tenha que ser muito cauteloso e a situação externa, com pressão, principalmente por causa da taxa de juro americana, que, a meu ver, não deve ir a muito lugar se houver um corte. É um corte de 0,25 esse ano para indicar que o Fed quer jogar o jogo, mas existe uma possibilidade, eu acho que deveria ser a possibilidade mais focada mesmo, de não haver corte esse ano, porque a inflação não está arrefecendo da maneira com que o Fed gostaria. Isso indica que o Brasil passa a ter pressão via juro americano. Outro ponto de alerta é a questão do câmbio. O câmbio também impacta negativamente na inflação. Como nós tivemos uma depreciação bastante elevada do real e na última semana, isso também faz com que o Banco Central acenda a luz de alerta âmbar, né? Nós estamos com a alerta âmbar, não é vermelho, mas é alerta âmbar. Isso é temporário, isso acontece em função dos eventos internacionais, inclusive instabilidade no Oriente Médio, etc., ou isso é uma mudança estrutural em função das taxas de juros americanas e as expectativas para com a economia americana, sifonando dinheiro para lá. Capital vai para lá, deixa o Brasil, nós tivemos um abandono pesado de mais de 23 bilhões de dólares, e isso também
impacta o câmbio, certo? Nosso setor externo continua bom, mas a quantidade de venda, em termos do quantitativo, muito diferente do ano passado, quando a gente teve muita entrada de dólar em função de uma safra recorde e preços relativamente mais altos. Então, tudo isso corrobora com uma situação em que o BC tem que ser super cauteloso para não reacender a inflação. E existe, sim, um grupo de economistas muito preocupados com a economia americana, porque nós estamos num período muito similar, comparando a crise inflacionária do final dos anos 70 com a atual, onde houve uma reflação, um repique inflacionário após a primeira onda de elevação de taxa de juros. O Fed cortou muito rápido e esse corte muito rápido fez com que o mercado testasse a tenacidade do Fed. O Fed não conseguiu acompanhar, houve um repique muito violento inflacionário e aí veio Paul Volcker e elevou a taxa de juros acima dos 20% dos Estados Unidos. Então, essa preocupação, que é uma preocupação coerente, faz com que a situação de taxa de juros no Brasil, cortes futuros, estejam, a meu ver, deveriam estar, né, num freio de arrumação para entender se isso é estrutural ou é conjuntural, esses momentos que o mundo vem vivendo. Henrique, quero tentar, né, trazer uma leitura em relação à questão do dólar, né, muito bem você trouxe ali essa pressão em cima do dólar, o reflexo disso, inclusive, na inflação. Ontem mesmo o Campos Neto, ele falou, né, que não é a hora de fazer uma